A cidade grita, frequências cruzadas, o ruído vira cansaço. Sabe aquela sensação, fim de um dia, assim, exaustivo, e o cansaço não é no corpo, parece que é na alma, sabe? Uma fadiga mental que uma noite de sono não resolve. Aquela agitação que não passa, né? Mesmo quando você tá parado. Exato. E tem outra coisa, talvez a mais estranha, a impressão de que o tempo tá acelerando. As semanas viraram dias. Sim, todo mundo sente isso. A gente chama de estresse, ansiedade, burnout, mas e se isso tudo for só sintoma? E não a causa. Isso. E se a causa for algo no ambiente? Algo que a gente não vê, mas o corpo sente. É bem essa questão que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar numas ideias de um ensaio da Teca Barreto sobre a nossa estrutura biofísica. A ideia aqui é explorar um conceito que, olha, é bem radical. O corpo humano como um sistema elétrico de altíssima precisão. E que talvez esse mal-estar moderno seja, na verdade, uma interferência de sinal. Exato. Vamos falar do pulso da Terra, a tal da ressonância Schumann, e como a cidade pode ter criado uma gaiola eletromagnética que bagunça a nossa biologia? É, por aí. E para começar a entender isso, o primeiro passo é uma mudança de perspectiva mesmo. O ensaio propõe que a gente pare de ver o corpo só como, sei lá, química e órgãos. Certo. E passe a vê-lo como ele é na sua essência. Um sistema eletroquímico. Um organismo que usa eletricidade para se comunicar com ele mesmo e com o que está fora. É aí que a conversa toda muda de figura. Ok, vamos por partes, porque isso já começa denso. O ensaio fala muito dessa tal de ressonância Schumann. E, sendo bem sincero, isso soa meio ficção científica, talvez um pouco esotérico. O que é isso na prática? É real. Dá para medir. Totalmente real. E mensurável. Não tem nada de esotérico. É física pura. A ressonância Schumann, ela é um fenômeno global. Imagina o espaço que tem entre a superfície da Terra e a ionosfera. A ionosfera. Aquela camada bem alta na atmosfera, cheia de partículas, né? Essa mesma. Esse espaço todo funciona como uma cavidade ressonante. Gigantesca. Tipo a caixa de um violão, sabe? Ok, uma caixa de violão planetária. Exato. E os milhares de relâmpagos que acontecem a todo segundo no planeta, eles geram ondas eletromagnéticas de baixa frequência. E essas ondas ficam presas ali, ricocheteando nessa cavidade? E essa música dos relâmpagos, ela tem uma nota principal? Uma frequência que domina? Exatamente. A frequência fundamental dessa ressonância toda é, em média, 7,83 Hz. 7,83. Isso é o que o texto chama de pulso do planeta. Um batimento cardíaco eletromagnético que envolve a Terra inteira o tempo todo. A melhor analogia é a de um metrônomo. Um metrônomo natural e constante. Um metrônomo planetário. A ideia é muito forte. Mas a pergunta é, como é que o nosso corpo, que é feito de carne e osso, escuta esse metrônomo? Como a gente se sintoniza com um pulso eletromagnético? Porque a nossa carne e osso são fundamentalmente elétricos. E isso não é uma metáfora, é fisiologia básica. Quando um médico pede um eletroencefalograma, um EEG, certo, ele está lendo as ondas elétricas que o cérebro produz. Um eletrocardiograma, o ECG, mede a eletricidade do coração. Cada pensamento, cada emoção, cada movimento é uma cascata de sinais elétricos. Somos antenas, então. Somos antenas biológicas ambulantes, super sensíveis e receptivas a campos externos. Então, a ressonância não é uma ideia poética, é um princípio da física. Um sistema que vibra como o nosso corpo é influenciado por outro sistema vibratório dominante, como o planeta. É inevitável. Certo. Então o corpo é a antena e o planeta é a estação de rádio transmitindo em 7,83 Hz. É aqui que a coisa fica
Realmente interessante. O que essa frequência específica tem a ver com o nosso cérebro? É uma coincidência? A conexão é o ponto mais espantoso do ensaio. É assustadoramente direta. Para entender, a gente precisa falar rapidinho das ondas cerebrais, que também são medidas em hertz. Ok. De forma bem simples, quando a gente está em alerta máximo, focado, resolvendo um problema, dirigindo no trânsito. O modo sobrevivência da cidade. Meu estado padrão, com certeza. Pois é, a gente está operando em ondas beta. Elas vibram mais rápido, entre 13 e 30 Hz. É o estado do fazer. Um pouco abaixo disso, a gente tem as ondas alfa, entre 8 e 12 Hz. Alfa. Esse é um estado de relaxamento consciente. Calma, criatividade. É o famoso estado de flow que atletas e artistas falam, quando as coisas simplesmente fluem. Exatamente. É a ponte entre a mente consciente e o subconsciente, onde surgem as boas ideias. E mais para baixo ainda temos as ondas θ, de 4 a 8 Hz. Introspecção profunda, meditação, intuição. Aquele estado antes de dormir. Certo. Beta, alfa, teta. Entendi. Agora, olha o ponto crucial disso tudo. A ressonância Schumann, com seus 7,83 Hz, ela está localizada precisamente na fronteira, entre as ondas alfa e as ondas θ. Peraí. Deixa eu processar isso. Você está dizendo que a frequência natural do planeta, o pulso constante dele, corresponde exatamente à frequência cerebral que coloca a gente no estado ideal de calma, criatividade e intuição? É essa a tese. O planeta está literalmente transmitindo um sinal para nos manter em equilíbrio? É o que tudo indica. Ele oferece uma frequência de referência, um tom fundamental para o nosso sistema nervoso se regular e encontrar seu estado ótimo, sabe? Relaxado, mas ciente, criativo, mas ancorado. Se essa é a sintonia ideal, a vida moderna parece uma estação de rádio só com chiado. O que gera essa interferência toda? O que tira a gente desse eixo? O ruído. E a fonte desse ruído é o que o ensaio chama de gaiola energética, dos centros urbanos. Pensa na cacofonia de frequências artificiais que bombardeiam nosso corpo o tempo todo na cidade. Wi-Fi. Wi-Fi, 4G, 5G, torres de rádio, TV, Bluetooth, micro-ondas e a própria rede elétrica que pulsa a 60 Hz. É uma poluição invisível. Exatamente. Entendi. Usando a analogia do rádio, é como se a gente estivesse tentando ouvir essa estação de 7,83 Hz. Mas tem 1000 estações piratas gritando em cima em todas as outras frequências. E o resultado é só barulho. Perfeito, a definição é essa. Um ruído eletromagnético de banda larga. O nosso sistema bioelétrico, que evoluiu por milênios sintonizado com os ritmos sutis da Terra, de repente está mergulhado nessa sopa de sinais artificiais altos, caóticos. Ele não foi projetado para isso. O corpo fica perdido, procurando seu diapasão de 7,83 e só encontra essa orquestra desafinada. Ok, a imagem da gaiola energética é bem forte. E se a gente está nessa cacofonia o tempo todo, não dá para sair ileso, né? O que o ensaio diz que isso faz com a gente no dia a dia, além de nos sentirmos mal. O impacto vai muito além de um simples mal-estar. O ensaio defende que causa um estresse biofísico. Biofísico? Isso. Primeiro, acontece uma confusão de sinal. O sistema nervoso perde a sua referência de calma e, por padrão, ele entra em modo de alerta crônico. Fica travado em ondas beta o tempo todo, procurando ameaças que não existem. Certo. Segundo, isso gera uma fadiga cognitiva profunda. A mente não consegue relaxar de verdade. O cérebro está sempre em segundo plano, tentando decodificar e filtrar esse ruído todo. É por isso que você pode passar um domingo no sofá e, mesmo assim, se sentir mentalmente exausto. É um cansaço que o sono não cura. E a sensação de que o tempo está voando, isso também tem a ver? Sim, e essa é uma das conexões mais chocantes. A nossa percepção do tempo não é constante. Ela é modulada pelo nosso estado cerebral. Um cérebro que opera cronicamente em beta
que é o estado de processamento rápido de alerta, ele percebe o tempo de forma mais acelerada e fragmentada. Espera um pouco, isso é uma bomba. Então a sensação universal de que o tempo está voando pode não ser uma percepção filosófica sobre envelhecer, mas um sintoma neurofisiológico de viver numa cidade? É uma hipótese muito forte que o texto levanta. É o nosso cérebro literalmente operando em fast forward por causa do ambiente? É uma ótima forma de colocar. E para piorar, o ensaio menciona a fáscia. A fáscia, o tecido conjuntivo? Isso. Aquela rede rica em água que conecta tudo no nosso corpo. Músculos, órgãos. Ela funciona como uma espécie de fibra óptica biológica. Uma rede condutiva. Isso significa que essa interferência não fica só na cabeça. Ela pode se propagar pelo corpo todo. O estresse se torna sistêmico. Tá, mas vamos ser um pouco céticos por um minuto. O corpo humano é incrivelmente adaptável, né? A gente se adapta a climas, dietas, altitudes. Por que o nosso sistema bioelétrico seria tão frágil a ponto de não conseguir se adaptar a essas frequências urbanas? Ótima pergunta. Eu acredito que a resposta do ensaio seria que não é uma questão de fragilidade, mas de sinalização. O corpo está se adaptando, sim, mas ele faz isso gerando sintomas. Ah, entendi. O cansaço, a ansiedade, a confusão mental são a resposta adaptativa. São o alarme do sistema dizendo: atenção, o ambiente está hostil, o sinal de referência foi perdido, estamos operando em modo de emergência. O problema é que a gente transformou o modo de emergência no nosso modo padrão. Ok, isso é bem desolador. Mas se o problema é físico, se há uma interferência de sinal, a solução também tem que ser física, certo? O ensaio oferece saídas, como a gente pode se realinhar, limpar esse sinal. Sim, e a parte mais interessante é que as soluções são extremamente práticas e ancestrais. O texto defende que se alinhar ou aterrar não é misticismo, é uma necessidade fisiológica, é manutenção de sistema, como recarregar a bateria do celular, engenharia biológica básica. E como funciona essa engenharia biológica? Sobre o aterramento, por exemplo. A ideia de trocar elétrons com a Terra parece algo meio abstrato. O ensaio detalha como isso funciona? Detalha. Andar descalço na terra, na grama, na areia, é um processo de equalização elétrica. Pensa na gente. Vivemos com sapatos de sola de borracha em prédios isolados do chão. A gente acumula uma carga elétrica estática, uma espécie de lixo elétrico do ambiente. Certo. O planeta Terra tem uma carga natural negativa. Ao fazer contato direto, o corpo e o planeta, eles equalizam seus potenciais. O corpo se descarrega do excesso e absorve elétrons livres da Terra, que tem um efeito antioxidante. É um reset elétrico, então. Um reset elétrico, exatamente. E a luz solar? É mais do que só vitamina D. Muito mais. A luz solar natural, com todo o seu espectro de cores e a variação ao longo do dia, é o principal sincronizador do nosso ritmo circadiano. Nosso relógio biológico. Isso. Esse relógio regula hormônios como o cortisol, o do alerta, e a melatonina do sono. A luz artificial, principalmente a luz azul das telas, bagunça essa sinalização toda e contribui para a gente se sentir sempre ligado com o sono desregulado. Faz todo sentido. Sabe, isso me lembra de uma vez que passei uma semana acampando, longe de tudo, sem sinal de celular. Nos primeiros dias, eu me senti estranhamente irritado, quase em abstinência. Mas depois veio uma calma que eu não sentia há anos. Na época, achei que era só a paz da natureza. Mas ouvindo isso, talvez fosse meu corpo finalmente encontrando sinal de novo, no silêncio eletromagnético. É exatamente isso. Buscar ambientes com menos interferência, como parques, florestas, praias, é dar ao sistema uma chance de se recalibrar. E por fim, o ensaio também fala da meditação, mas por uma ótica diferente. Não como algo espiritual. Não, mas como uma técnica neurofisiológica.
Meditar é, na essência, treinar o cérebro a modular ativamente as próprias ondas cerebrais. É aprender a sair voluntariamente do estado de alerta crônico, o beta, e acessar os estados de calma criativa, o alfa e o teta. É encontrar coerência por dentro, mesmo que lá fora continue caótico. Então, para amarrar tudo isso que a gente conversou, a sensação generalizada de cansaço, confusão, ansiedade pode não ser uma falha de caráter ou um problema só da nossa cabeça. Pode ser um sinal físico. O sinal de que nosso corpo, essa antena complexa, está dessintonizado do seu metrônomo planetário, a ressonância Schumann, por causa dessa cacofonia eletromagnética que a gente vive. Essa é a ideia central. E o ensaio conclui de uma forma muito impactante. Ele diz: talvez o maior equívoco do nosso tempo seja acreditar que o cansaço é psicológico, que a confusão é pessoal, que a ansiedade é falha de caráter. Não é. É sinal. É sinal. O corpo não enlouqueceu, ele só perdeu o metrônomo. E qualquer sistema de alta precisão, quando perde sua frequência de referência, começa a operar em modo de erro. Certo. Alinhar-se não é fugir do mundo, é devolver ao corpo a sua referência original, é limpar o sinal para o sistema poder voltar a reconhecer o próprio eixo. O texto termina com uma frase que realmente ressoa. Não é espiritualidade, é física básica aplicada à biologia humana. Talvez saúde seja apenas isso, voltar a ressoar com o que sempre esteve lá, antes de todo o barulho. Se o nosso cansaço não é uma falha pessoal, mas uma interferência de sinal, fica aqui uma reflexão. Que outros sintomas modernos a gente poderia reinterpretar, não como problemas internos nossos, mas como uma resposta perfeitamente lógica a um ambiente que está ele mesmo dessintonizado. Os conceitos que a gente explorou hoje ressoam literalmente com a música Síntese do Ensaio, da própria Teca Barreto. O corpo é sinal antes da palavra, antes do pensamento. A terra pulsa 7.83, um tom esquecido. A cidade grita, frequências cruzadas, o ruído vira cansaço. Quando o sinal limpa, o corpo entende que está seguro. Não é fé, é física. Afinar é lembrar